Solubilidade dos compostos inorgânicos. O grupo é composto por Camila, Jean, Luísa e Mário. Bom, para a gente começar a falar sobre os compostos, é importante definir quais são os compostos inorgânicos. São eles sais, que são compostos inorgânicos iônicos, ácidos, que são todas as substâncias que em meio aquoso liberam H+, bases, que são todas as substâncias que em meio aquoso liberam OH-, e os óxidos, que são as substâncias em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Bom, tendo isso em mente, dá para definir, então, o que é solubilidade. Solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em um determinado solvente. Um exemplo para isso é quanto de Nescau você consegue colocar no leite sem que ele forme corpo de fundo, por exemplo. Quantas colheres você consegue pôr para ele dissolver completamente na água. Isso você está tratando de solubilidade. Algumas coisas devem ser levadas em conta para você avaliar a solubilidade. São elas a polaridade da molécula, as ligações de hidrogênio, a temperatura e o tamanho molecular. Outro conceito importante é o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade de soluto para saturar completamente a solução. Ou seja, levando de novo para o exemplo do Nescau, é quantas colheres você consegue pôr em determinada pressão e temperatura para o Nescau se dissolver completamente no leite. Então, por exemplo, quantas colheres eu consigo pôr com o leite fervendo? Depois eu testar com o leite que eu acabei de tirar da geladeira. Quantas colheres eu consigo pôr? Isso é o coeficiente de solubilidade no caso do Nescau. Aqui a gente consegue ver, tem uma tabelinha sobre a solubilidade dos sais. Os sais, como vocês já devem saber, ele é composto de um ânion e um cátion. E para você definir a solubilidade do sal, você tem que avaliar os dois. No caso aqui, ele está falando dos mais comuns, do nitrato com qualquer cátion, ele é um sal solúvel, dos halogênios com o cátion, ele é um sal praticamente insolúvel. É importante lembrar o conceito de solúvel ou praticamente insolúvel. Solúvel é quando ele se dissolve completamente na água. Praticamente insolúvel é que ele dissolve uma quantidade muito pequena na água. E é, assim, praticamente insignificante a quantidade que ele acaba dissolvendo. Então, ele é chamado de praticamente insolúvel. Mas nada é totalmente insolúvel na água. Então, por isso esse praticamente insolúvel. Aí tem a tabelinha dos sais para ter como modelo. Aqui também a gente tem uma tabelinha sobre os compostos no geral e sobre as suas exceções. Então, por exemplo, os sulfatos são solúveis na água, com exceção do sulfato de prata, de chumbo e de estrôncio. Então, tem a regrinha e as exceções para isso nessa tabelinha. Bem importante dar uma lida e saber. Aqui a gente tem também alguns conceitos, algumas regrinhas que para ajudar a lembrar se uma coisa é solúvel ou não. Então a gente tem, por exemplo, qualquer que seja o ânion, os ácidos correspondentes são solúveis. Todos os nitratos e acetatos são solúveis. Então, se você guardar isso, você consegue olhar para a substância e já saber se ela é solúvel ou muito pouco solúvel na água. Aqui a gente tem a aplicação da biotec. Bom, a solubilidade é um assunto que você consegue colocar em diversas áreas, assim, né? Porque, por exemplo, na biorremediação, na produção de fármacos, na indústria de alimentos, na indústria têxtil, dá para colocar
aplicação em tudo, praticamente. Quanto de produto eu vou precisar para produzir, para dissolver na água, e eu quero essa cor para produzir esse tecido. Não, eu preciso colocar determinada substância no rio para despoluir o rio. E eu quero saber a solubilidade dela em água. Então, dá para aplicar em diversas partes da biotecnologia. E por último, a gente tem a resolução de um exercício que ele dá 5 substâncias e ele pede para dizer qual que apresenta boa solubilidade na água. A resposta é a letra E a explicação para isso é: para as moléculas apresentarem boa solubilidade em água, elas devem apresentar força intermolecular do tipo dipolo-dipolo, ou ligações de hidrogênio, que são as ligações do hidrogênio mais flúor, nitrogênio e oxigênio, que você reparando a letra E é a única opção que tem essas duas características, digamos. E é isso, é só pensar nas características de cada molécula que você consegue definir se ela é solúvel ou não e prestar atenção nas exceções. Muito obrigada por assistir a aula e até a próxima.